Boa noite, pessoal, boa noite a quem está nos assistindo, boa noite, Diogo, boa noite, William, boa noite, Érica Figueiredo. Boa noite, meu editor. Érica Figueiredo é a primeira autora da Armada, é um orgulho para a gente, ela está fazendo um trabalho brilhante, nós estamos, assim, bastante entusiasmados com o livro dela, que, inclusive, estreia um formato diferente de coletânea de artigos, e depois ela vai falar sobre isso, e hoje nós vamos falar um pouquinho, não dá para não passar pelas manifestações de hoje, né? Com o Diogo lá na Paulista, eu também estive lá na Paulista, e vamos misturar alguns assuntos, os caminhos do conservadorismo, essas manifestações de hoje, que nada são além de manifestações de conservadores e de gente que não quer perder o que tem, e do próprio livro da Érica. Então, passo para o próximo. Quem vai ser o próximo? O próximo a falar é Érica. Então, Érica, por favor. Bom, Márcio, é um prazer estar aqui com você, com o Diogo, com o William. É muito importante a gente falar sobre conservadorismo, sobre o movimento conservador, e a gente precisa realmente, como estávamos conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo agora, precisamos nos organizar melhor, né? Os conservadores precisam entender que não adianta ficar batendo em um ou em outro, o importante é se organizar, ter uma ordem de pensamento, uma ordem de ação, que a esquerda teve 40 anos aí para se armar, se organizar, criar um pensamento padronizado, lógico, que acabou realmente conseguindo espaço na sociedade, espaço nas universidades, espaço no meio político, no meio acadêmico, no meio artístico, e nós precisamos mostrar para as pessoas que já têm essa sede por entender o que está acontecendo, elas já são conservadoras por natureza, você vê aí que nada mais a saída das pessoas à rua é que as pessoas não aguentam mais tanta corrupção, tantos desmandos, mas elas não estão organizadas no pensamento, não têm um pensamento ordenado, e eu acho que cabe a nós, cabeças pensantes do conservadorismo, levarmos isso às pessoas. Tenho feito muita live, dado muita entrevista, esses meus artigos semanais são todos nesse sentido, porque a gente precisa ocupar espaços, é muito importante, Márcio. E não posso perder a chance de agradecer a você por ser um editor tão generoso, ter me aceito como escritora da Armada, é uma grande honra para mim, realmente é um divisor de águas, tanto na minha carreira de promotora, como nessa minha carreira de articulista, que o Sileno Guimarães tão gentilmente me abriu as portas. Eu só tenho a agradecer. Grande Sileno. Nós que agradecemos também. William, o próximo? Pode ser, Márcio. Bom, quero dar uma boa noite para todos aqui. Boa noite para o Márcio, para a doutora Érica, para o Diogo. Dizer que é sempre um prazer estar aqui falando com a Armada, falando dos temas que eu considero fundamentais também para a nossa sociedade como um todo. E eu, doutora Érica, vou contar um pouquinho, muito rapidamente da história. Eu trabalhei muitos anos na advocacia e aí, depois de um certo tempo na área privada, eu percebi que eu queria uma coisa um pouco a mais. Eu queria participar um pouco mais dessa reconstrução que eu tinha. A nossa sociedade estava destruída. Lá atrás, eu enxergava que era só por conta da corrupção, porque eu via as coisas erradas nas câmaras municipais, principalmente aqui em Santo André. Eu via uma representação que não era aquela representação que eu achava que a minha cidade merecia, então eu quis participar disso. E depois que eu comecei a acompanhar o curso do professor Olavo de Carvalho, comecei a estudar com um pouquinho mais de profundidade, eu entendi que a questão não era só a guerra política, né? Não era só ganhar a eleição. A gente precisava de muito mais do que isso. Então eu fui aprender sobre política na prática, fui conhecer um pouco sobre como é que funcionava disputar uma eleição, que é uma coisa muito difícil, é uma linguagem para mim muito diferente daquela que eu tinha vivido no mundo jurídico. E a partir daí eu comecei a estudar muito sobre o assunto, e aí eu percebi que a gente precisava juntar pessoas, difundir conhecimento. A gente primeiro adquiriu conhecimento e depois passar para as pessoas esse conhecimento. E aí, depois de muito tempo, de muito amadurecimento, a gente criou um movimento conservador aqui no ABC, que é o Movimento Brasil Nova Atitude, que é um movimento que traz como base principal colocar em prática, através de atitudes práticas e ações, tanto na administração pública quanto na vida da sociedade civil, as ideias que a gente tem na teoria do conservadorismo na prática, na nossa vida cotidiana. Então, mostrar para as pessoas como é possível
a gente fazer isso. E eu fui responsável no ciclo passado por um programa na cidade de Santo André, que é o Programa de Regularização Fundiária, na qual a gente via muita gente que há 30 anos estava na mão do PT, estava na mão da esquerda, aqui no ABC, que é o berço da esquerda, o berço do PT, e a gente entendeu que ali a gente poderia aplicar uma legislação federal, libertar essas pessoas das garras da esquerda, que sempre utilizaram essa situação jurídica frágil como um instrumento de barganha e prender essas pessoas com medo de perder seus imóveis. A gente conseguiu fazer e trazer essas pessoas para a cidade formal, mostramos que a gente tinha um trabalho diferente, de forma eficiente, e garantimos um dos princípios básicos do conservadorismo, que é o direito de propriedade. Então, a gente fez isso em áreas que estavam consolidadas, que já estavam com água, esgoto, saneamento, mas que a esquerda fazia questão de não regularizar para manter as pessoas nas condições de presas àqueles grupos que dominaram sempre. Então, eu comecei a perceber que tem muito ao que se fazer, a gente tem muita coisa para fazer. Eu disputei a eleição de vereador em 2020 com uma pauta extremamente conservadora, em todos os seus aspectos, combatendo tudo aquilo que é destruição de cultura, contra os pancadões, porque a gente via que isso era um problema que estava tendo em vários lugares da cidade, principalmente na periferia, que o povo da periferia não aguentava mais essas coisas ilegais, mas de toda forma também a desconstrução cultural, que era a desvalorização da mulher, desvalorização da família, desvalorização da própria cultura. Então a gente entendeu que precisava combater isso para poder trazer algo alternativo para lá. E eu tive uma votação, eu fui o 26º mais votado da cidade, infelizmente eu fico só como primeiro suplente, mas até deixando o Márcio tranquilo, parece que é uma construção aí para a gente poder, muito em breve, assumir a Câmara. Então, Márcio, para mim, assim, eu tenho esse senso, hoje eu até falo com vocês, o meu coração até palpita de vontade de servir por essa causa. Então, eu acredito muito na questão de que eu vou ter essa oportunidade, como eu faço isso porque eu acredito na causa, eu espero o tempo da vida, o tempo de Deus para poder fazer as coisas que tem que ser feitas. Então, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, que a gente conversando sobre esse assunto. Então, vamos lá. Diogo? Opa! Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez. Coloquei na tela aqui rapidinho, só para reforçar com o pessoal que está chegando, ainda todo mundo na rua, voltando de manifestação. O nosso público estava, graças a Deus, fora do sofá, num dia que o país precisa tanto que o conservadorismo deixe de ser um valor na prateleira e vire uma prática nas ruas. Foi o que eu vi hoje, foi maravilhoso. O pessoal está chegando ainda. Essa é a live já pré-agendada da Editora Armada, um bate-papo com a primeira escritora da Editora Armada, Érica Figueiredo. Acho que é bom a gente reforçar aqui, promotora de justiça, mestre em ciências penais e criminóloga, colunista da Tribuna Diária e da revista Verdade. Quer dizer, se isso aí não é praticar o tal do conservadorismo, que é o assunto do momento, então eu não sei o que é. E aí, pegando esse conhecimento jurídico todo e tudo que está acontecendo no momento, eu já vou começar, chegando, já pé na porta. Isso. Doutora Érica, diga para nós aqui. Eu estou com uma missão difícil de explicar para as pessoas que nós não estamos no Estado Democrático de Direito. Está difícil. Fui na rádio essa semana conversar com o William. Obrigado, William, pelo convite. É sempre muito bom bater um papo com você, outro grande jurista. Mas eu estava tão acelerado que eu fui assistir o vídeo depois, até peço desculpas à audiência da rádio. Parecia 1.75x de tanta informação que eu queria despejar por segundo. Então, passa a tua experiência para a gente, jurídica, me ajuda. Como é que a gente mostra para as pessoas que nós não estamos no Estado Democrático de Direito, que não há direito? Né? Sem direito, não há Estado democrático. Né? E aí, como é que a gente faz? Como é que você pode ser conservador sem democracia e sem direito? Estamos no Estado de Direito? Sim ou não e por quê? Me ajuda aí, vamos lá. Pois é, assim, eu acho que basta uma frase, Diogo, que é uma frase que nem passa basicamente pelo direito. A democracia ela é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E nós, infelizmente, não temos isso hoje no Brasil. Né? A gente até tem uma tentativa de democracia através do governo federal, mas a gente vive numa federação na qual o STF tem dado cada vez mais um cheque em branco, eu não digo nem uma carta em branco, um cheque em branco para os entes da federação, municípios, governadores, prefeitos, né, e estados, e a gente vê hoje uma farra do dinheiro público, a gente vê um monte de desmandos, a gente vê excessos de todos os lados, o STF é o campeão desses excessos. A gente vive numa democracia, numa federação. Na federação tinha que haver um equilíbrio entre os três poderes.
um sistema de freios e contrapesos para que os outros poderes possam frear excessos de um determinado poder. Nós temos visto e assistido aí impávidos, né, e perplexos a uma série de desgovernos e de excesso de poder por parte do STF, que extrapola a sua função, mas, infelizmente, nós não estamos vendo o sistema de freios e contrapesos funcionar. Nós não estamos vendo os outros poderes usarem os recursos constitucionais, os remédios constitucionais que eles têm para diminuir e frear a atuação do STF. Assim como não estamos vendo também um freio na atuação desses prefeitos e governadores que resolveram fazer lei. Eles não têm a função de fazer lei. Prefeito e governador é eleito apenas para exercer função executiva. Vem do parlamento. E não está acontecendo assim. O parlamento não está legislando, quem está legislando é o STF, os prefeitos e os governadores. Então, está tudo errado. A gente não está tendo um governo democrático e a gente não está tendo um governo federativo. Nós não estamos conseguindo viver dentro de uma república, que é o que nós somos no papel, mas não estamos sendo de fato, infelizmente. De direito, então, não falar nem o que falar, o que tem acontecido vai total e frontalmente contra a nossa Constituição Federal. Mas me parece que prefeitos, governadores e STF, hoje, rezam por uma outra Constituição, que não é a Constituição que eu aprendi na faculdade, e também não é a Constituição que a gente tem no papel. Quando eles puseram a mãozinha lá e juraram, eu não sei a Constituição que eles juraram, mas não foi a que eles estão aplicando, né? Não é a que a gente tem vigendo no país, é uma outra Constituição. Então, basicamente é isso. Não tem sido do povo, pelo povo e para o povo. O povo, coitado, não está tendo direito de nada. O povo não pode trabalhar, o povo não pode sair de casa, o povo não pode se medicar com um remédio que funciona, o povo não está podendo nem postar no Facebook, Diogo, fica bloqueado um mês, né? Não é, William? Bloqueado. Então, assim, a coisa está muito feia, gente. Eu também não sei onde isso vai parar, e acho que com esses excessos que têm sido cometidos, daqui a pouco posso eu ser presa, Márcio ser preso, você, hoje a gente não tem mais garantias, né? Realmente não tem mais garantias. E não dá para ser conservador sem elas, né? Vai lá, Márcio. Não dá. Não, o que eu ia dizer passa por aí também. Tudo isso, essa fraudemia, como diz o Cláudio Lessa, né, do CL News, eles chamam isso frequentemente de fraudemia de matéria plástica, ele diz. Essa peste chinesa foi a desculpa perfeita. Onde já se viu um vírus que tem uma taxa de letalidade de menos de 0,5%, dentre os contaminados, e sempre as pessoas com mais baixa expectativa de vida, justifica trancar a economia inteira, deixar as pessoas em casa, fora que o trauma que isso vai gerar na cabeça de crianças, por exemplo. Então, não justifica, nada disso justificou, ou seja, foi a desculpa perfeita. E quando, como a doutora Érica falou agora há pouco, quando o STF tira poder do Executivo Federal e distribui entre os governadores e prefeitos, começa a corrida da proteção. Um inventa uma medida cretina, outro inventa outra mais cretina ainda, e outro mais cretina, porque eu não vou deixar, eu tenho que proteger o meu Estado mais que você vai proteger o seu. Então, é a corrida da cretinice, né? E vai ficando um negócio cada vez pior, né? Então, e não só proteção, né, Márcio? Também porque não tem prestação de contas, não tem licitação, não tem tribunal de contas, não tem nada. Né? É o momento perfeito para ele. Toque de recolher. Toque de recolher, olha, eu sabia, agora muita gente está falando, já vi 3, 4 falando isso, o artigo 137 e 139 da Constituição, se não estou enganado, eu não sabia quais eram os artigos, mas eu sabia que quem pode decretar estado de sítio, só toque de recolher é estado de sítio. Estado de sítio. Presidente da República referendado pelo Congresso. Exato. Então, isso eu sabia. Então, caramba, cadê o Ministério Público para vigiar esses caras e falar assim, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem, é só o presidente que pode fazer isso. Que merda é essa? Márcio, eu queria até colocar uma pergunta para a doutora Érica, porque é o seguinte, uma coisa que está me dando uma angústia é que, assim, eu sempre vi o sistema, por mais que ele não funcionasse da maneira correta, um poder acabava freando o outro, e foi assim que foi pensado as divisões de poderes, né,
até esse nosso sistema de separação de poderes. E aí a gente não imagina. Não, foi pensado para isso, Diogo, foi pensado. Não, ele na foi prática, pensado para isso. Na prática, a gente não imaginava que porque o STF era para ser a última caixa de ressonância, né, onde todos os problemas seriam pacificados ali com a aplicação das regras constitucionais. A gente não imaginava que o STF seria um fator de tamanha instabilidade. E aí a gente vê acontecendo hoje o STF descumprindo descaradamente a Constituição, que para nós a aplicação da lei, independente da lei ser boa ou não, é algo importante, porque nós conservadores, a gente quer que as regras do jogo sejam cumpridas de fato, e a gente não vê nenhum tipo de ação para que eles sejam punidos pelos crimes de responsabilidade. E aí eu fico com essa coisa na cabeça, como que a gente não pensou no passado em alguma estrutura que funcionasse para exatamente coibir esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje? Mas existe, William. Os outros dois poderes têm condições de fazer isso. O Poder Legislativo tem condição de fazer essa intervenção no STF. Inclusive, já tem vários pedidos de impeachment de ministro lá para serem julgados, mas isso não caminha dentro do Legislativo. E o Poder Executivo poderia fazer a intervenção pontual que o artigo 142 da Constituição dá ao presidente, que ele pode fazer uma intervenção pontual dentro do STF para coibir abusos determinados que estejam acontecendo naquele poder. Os outros dois poderes, eles têm elementos para atuar. Eles não atuam porque não querem. Olha, eu quero aproveitar... Desculpa, vai lá, achei que você tinha terminado. Não, já terminei. Eu quero aproveitar o gancho para dizer o seguinte, olha que legal que está a situação do país, né? Maravilhoso o desenho. Então a gente tem um poder que começa a invadir todos os outros e começa a invadir os direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Então a gente teve cidadão perseguido por um inquérito ilegal, com celular e notebook preso na porta de casa, aquela coisa toda, né? Que a gente viu aí, o povo com medo em 2020. A gente teve jornalista preso sem crime. Um amigo me perguntou recentemente, por que o Bolsonaro não deu indulto para o Eustáquio? Porque não pode dar indulto para alguém que não tem condenação. Como é que você vai dar indulto para o cara? O cara não está condenado. Então, a gente vê o STF invadindo tudo, revertendo a ação de ministério, impedindo a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Começar a falar aqui, acaba a live só listando o que os caras fazem. E aí você pensa assim, mas nós temos o poder legislativo. Aí o Senado vai e engaveta todos os pedidos de impeachment dos ministros do STF, todos com base clara e óbvia, não precisa nem ser jurista para ler. E se não bastasse, eles ainda votam uma lei inconstitucional, que foi a PL 2630 da mordaça. Inconstitucional amordaçar, e a lei dava o poder de mordaça para o Estado. Não contente, fala, mas ainda tem a Câmara dos Deputados, né? Temos ainda o Poder Legislativo. Aí o STF vai e prende um deputado pelas suas palavras, violando a Constituição, né? Mesmo que ele fosse violável pelo Código Civil e Penal. Se eu estiver errado, só me corrige, mas mesmo que ele fosse violável pelo Código Civil e Penal, ele não poderia ter sido preso num flagrante que não existe, né? Então tem mais essa. Mas, além de tudo, o cara é inviolável. Aí o cara é preso pelo que ele falou, e a maioria absoluta da Câmara, 364 deputados, endossam esta ação, rasgam a Constituição junto com o STF. E olha, você falou de prender o cidadão, de fechar tudo, é o mesmo Congresso que deu o cheque em branco para os governadores fritarem dinheiro. O STF deu poder para trancar. Da onde veio o poder para fazer estado de sítio? Do STF. E da onde veio o cheque em branco para manter o estado de sítio? Do Congresso, o mesmo que prendeu o deputado. Então, quando você vê que você fala, o freio do STF é o Congresso, mas eles estão trabalhando juntos. O freio dos dois é o presidente, mas aí a mídia, que tem uma só, uma redação que diz todas as publicações, rotula o cara de antidemocrático. Se eu fizer Shazam aqui, eu sou ditador. Olha o quadro. É democracia. É democracia isso? Como é que se vence o negócio? Tem gente falando em acionar as instituições. Qual instituição? Qual caminho? Como é que a gente vê isso? Olha o que é pior, né? Que é um artigo que eu escrevi ontem e que vai sair na revista Verdade amanhã. Inclusive, a magistratura e os promotores, em sua grande maioria, estão aplaudindo as atitudes do STF, dizendo que decisão tem que ser cumprida. Né? A presidente da Associação dos Magistrados do Brasil já se posicionou francamente favorável às atitudes de Alexandre de Moraes, Fachin e todos esses.
né? Os promotores, em sua grande maioria, acham também que o deputado tem mais é que ficar preso porque xingou os ministros e ameaçou, e que isso é muito certo, está muito bonito, porque você não pode atentar contra as instituições. Então, você rasga o que está na Constituição. O presidente não quer tomar uma atitude drástica porque ele não quer ser taxado de ditador. O legislativo entregou na mão do STF o seu poder, né? Porque o legislativo pegou e entregou na mão do STF, com essas atitudes em decorrência do que aconteceu com o Daniel Silveira. E depois, o engavetamento dos pedidos de impeachment, o legislativo já mostrou que o poder que manda é o poder judiciário. E dentro do próprio judiciário ou do Ministério Público, que nós podemos ter vozes que se levantem, eu só vejo hoje um movimento se levantando, que é o MP para a Sociedade, do qual faço parte, que fez uma carta aberta, né, e dizendo que achava um absurdo tudo isso, que não compactuava com a decisão do ministro Fachin, que ela era inconstitucional, que o presidente Lula já tinha sido condenado em todas as instâncias, essa decisão de competência já tinha sido objeto de revisão em todas as instâncias, e o processo prosseguiu assim mesmo, como que agora, 4 anos depois, dentro da mesma instância, porque já está desde 2018 ou 2017 isso no STF, de repente o cara vai lá, puxa isso da gaveta e fala, agora eu vou julgar esse habeas corpus e vou soltar o Lula e vou anular todas as condenações dele e ele vai poder concorrer. Né? Assim, como assim? Né? Se isso já devolver propina, hein? E devolver propina para o ladrão. Isso já... Não, e querer condenar Sérgio Moro, que é um juiz, nas custas da causa, que foi o voto do Gilmar. Sérgio Moro não é parte, gente. O juiz está acima das partes, ele agiu ali como juiz. Ele não era parte, ele não pode ser condenado em custos e honorários. Ele não é parte, ele não é litigante de má-fé, entendeu? Ele era o juiz da causa. E através da utilização de provas que foram obtidas por meio ilícito, né? Provas obtidas por meio ilícito. E a decisão do Fachin, em nenhuma das laudas da fundamentação dele, ele apresentou o prejuízo que foi proporcionado à defesa por qualquer uma das partes, né? Então, como é que pode declarar uma nulidade sem demonstrar o prejuízo, né? É frontalmente contrário ao Código de Processo Penal. Olha, realmente isso também... Tudo, né, William? É contrário à lógica, é contrário a tudo, assim, né? Ninguém consegue compreender. Quer dizer, tem gente que compreende, acha lindo, né? Mas, assim, infelizmente, assim, Diogo, eu não sei o que te dizer. Se você me perguntar o que vai acontecer com o país, o Estado de Direito, eu não sei te dizer. A gente vive tempos muito loucos. Algumas pessoas, como o Márcio, de repente, um cara muito experiente, acostumado a ver muita coisa acontecer, lê muito, edita muito livro, talvez ele tenha uma resposta, mas eu não tenho essa resposta. Né? Eu tenho mais perguntas que respostas. Porque, assim, a ideia, eu tenho uma mania desgraçada de perguntar por quê. Por quê? Por que isso? Por exemplo, o Dória fazendo as estripulias que ele está fazendo aqui, trancando tudo, sabendo que lockdown não funciona, nunca funcionou, só prejudica, ele não ajuda em absolutamente nada. Ele sabe disso e ele sabe que nós sabemos. A troco de que ele continua fazendo isso? Ele sabe que ele está com a carreira dele... A impressão que me dá é que ele é um moleque birrento e que fica assim, não ouviram o que eu quero dizer, então eu vou travar tudo de novo. É isso que fica. Então, qual é a vontade desse cara? Ele sabe que ele tá sujo, que nem tá queimado que nem beirada de pizza. Ele sabe que ele não vai ser eleito presidente de jeito nenhum. Ele sabe disso. Por que ele continua? Não sei. Você viu ele hoje falando que vai concorrer à reeleição? Hoje saíram várias notinhas na imprensa, ele dizendo que vai concorrer, né? Então, assim, eu não sei se a questão é financeira, eu não sei se é uma birra, né? Eu não sei. Eu vou falar para você um pouco sobre assim, eu vejo um pouco, acompanho assim, as pessoas que chegam no poder, e o cara, para chegar ao governo do Estado, o cara enfrenta uma série de dificuldades, né? E às vezes é muito difícil. E ele acho que vive numa bolha. Eu vejo normalmente os poderosos, o cara que está muito ali como chefe do executivo, é difícil alguém que tem coragem de chegar para ele e falar a verdade. E o cara, eu acho que depois que ele percebe que ele foge do caminho, ele não tem, às vezes, a humildade de perceber, porque eu errei, deveria voltar, deveria corrigir.
E ele foi no começo. Olha, jamais. Mas você sabe que eu acho que no começo dele, ele até estava avaliando que. Eu acho, tá? Isso é visão minha, não tem nenhuma informação específica sobre esse assunto. Ah, não, estava lendo comentário aqui, não você não. A expressão não. No comentário. Não, mas é só para explicar que, assim, eu não tenho informação sobre isso, é só uma opinião pessoal. Eu acho que no começo, quando ele começou a fazer ação, ele apostou tudo na vacina. Ele achou que a vacina iria recuperar a popularidade dele. Ele foi acompanhando os índices, porque o Dória parece que é um cara muito de pesquisa. Ele está o tempo todo ali analisando a pesquisa. E ele enxergou, como ele teve uma ascensão muito rápida, ele acha que a política se constrói com carreira meteórica. E não é assim. A política é tijolinho por tijolinho. Eu falo para você, eu estou há anos nesse meio, e assim, eu nunca busquei nenhum atalho, exatamente porque eu não quero depois me comprometer com forças que vão me criar problemas no futuro. Eu não quero estar do lado de gente que depois eu vou estar na foto e pessoal, mas eu estava do lado desse cara aqui. Eu dou muito cuidado com as minhas posições, construindo tijolinho por tijolinho, né? E eu acho que ele teve uma carreira meteórica que se perdeu, não teve ali no meio do caminho, alguém chegou para ele e falou, cara, você está fazendo besteira, vai por outro caminho. E como ele não é um cara muito de princípios, assim, veja, não é um cara que tem muitas convicções ideológicas, não tem muitos valores ali que ele quer defender, ele é muito mais o jogo do, eu tô aqui. Vocês podem ver a trajetória. Estava lá do lado do Sarney. Depois ele veio, se candidatou pelo PSDB, traiu o Geraldo Alckmin, depois brigou para ser candidato a presidente, depois foi prefeito, ele não conseguiu, voltou, aí depois se escorou no Bolsonaro, depois brigou com o Bolsonaro. Então é uma trajetória muito de altos e baixos, não tem solidez. Acho que ele se perdeu e agora, por dia, eu acho que ele não quer voltar mais atrás. Não percebe, e ninguém tem coragem de chegar para ele e falar, cara, você fez uma grande cagada. Pede desculpa, sai fora, pede para sair, vai para casa, se tranca, que é a melhor coisa que tem para fazer. Ou vai para China, eu acho que ele entrou num plano que não tem volta, né? Eu acho que e ele sabe disso. Não é que ele não quer voltar, ele não tem como voltar. Sabe aquele cara que traiu a família inteira e não tem mais como voltar para casa? O cara, antes de sair de casa, pegou todas as roupas do armário, pegou todas as joias do cofre, pegou a chave do carro, botou a televisão no porta-malas e saiu. Aí perdeu tudo, não dá para voltar. Não dá, não tem volta. Eu concordo, ele sabe que não tem volta. O único caminho que ele tem é terminar o roubo. Não tem mais como voltar. É tentar roubar o apartamento. Já roubou o que tinha dentro, tem que tomar o que sobrou. Assim, não tem outro caminho, né? Ele não poderia ficar mais quietinho, ficar na dele e tal. Não, vem outro lockdown, vou travar tudo. Dane-se a economia. Tem um negócio assim, tem alguma coisa de paranoia gravíssima ali. Mas vamos não, é planejamento, Márcio. É plano isso, cara. Pensa assim, ó, é o único caminho que ele tem, é quebrar tudo, é fomentar o caos absoluto. Nós sabemos, embora muita gente trate isso como, isso é teoria da conspiração, existe um interesse internacional fortíssimo no Brasil, principalmente na região norte, né, ali a amazônica e etc. Então tem esse papinho aí de Amazônia Mundial há bastante tempo, e um cenário de caos, de quebradeira, né, de caos social, não é só político, né, de confronto até possível. Por isso que eles pressionaram tanto, provocaram tanto, para que o Bolsonaro tomasse o Shazam antes da hora e pudessem, na comunidade internacional, rotulá-lo como um ditador, para uma ação internacional aqui, eventualmente, ou municiando quem está aqui dentro, ou trazendo agentes externos. Então, numa zona de conflito, agora acabou o conflito, vamos separar a região amazônica, que é do mundo, o mundo decide o que pode fazer, e o que sobra está na mão do globalista qualquer, como o Dória, por exemplo, é o caminho que ele tem. Se você derruba e garante que o establishment do crime não vai ser derrubado, né, que ele vai ser estabelecido, ok, ele está impune. Você acha que a PF vai avançar no covidão dele aqui dos respiradores, ou por ele ter trancado as pessoas? Não, né, porque os donos do poder permanecem. Então, é o único caminho que lhe restou, é concluir a ação. Por isso que ele aperta cada vez mais. Por isso que é para deixar o sapo fervendo na panela e culpar o cara que está tentando desligar o fogo. Mas eu acho que ele acreditava que ele ia ser presidencial. Eu acho que ele acreditava que ia ser presidencial. Ele achava que a vacina ia dar um up na popularidade dele. Ele ia se colocar como principal ator para a disputa da... Ele tinha certeza, mas a mídia falhou. Então, e aí, ele tinha certeza, mas a mídia falou. Esqueceram de combinar com o povo, né? Essa estratégia. Agora vamos voltar um pouquinho para o livro da Érica. Conta aquela fórmula que nós inventamos, vai ser a primeira vez. Eu não conheço livro assim no Brasil.
É uma coletânea de artigos da Érica publicados no jornal Tribuna Diária. Só que é bem mais que isso. Nós inventamos uma fórmula de não usar ordem cronológica, usar uma ordem lógica, com um texto que... Então, não tem ordem cronológica, não é uma sequência cronológica, é uma sequência lógica. Ela escolheu o primeiro, e do primeiro ela foi linkando o primeiro com o segundo, terceiro, até o 18º. 18º, Érica? Nada, 28. 20, não é 28, 26, por aí. Mas hoje eu já botei mais 2, esqueceu? Então, 28. Então, e juntando... Então, esses pequenos textos, eles não servem apenas como apresentação do próximo texto que o sujeito vai ler. Ele é uma espécie de ligação entre um texto e outro. E em todos eles ela fala de valores conservadores, ela defende valores, ela defende posturas claras e defende coragem. Então é uma coisa que, para nós aqui, a Armada existe para isso, né? Então, vamos falar um pouquinho, Érica, por favor. Já abriu o sorrisão lá, olha lá. Bom, gente, eu escrevo, eu publico meus artigos há muito pouco tempo, faz um pouco mais de um ano. O Sileno da Tribuna me deu essa oportunidade, eu tenho uma coluna semanal na Tribuna, e através desse veículo, outros jornais e revistas começaram a me procurar, pedir artigos, eu escrevo eventualmente para o Brasil Sem Medo, o Gina publica muita coisa minha, e alguns outros veículos conservadores. E um belo dia, numa resolução de ano novo, né, não sei, porque foi em janeiro, eu liguei para o Márcio e perguntei se ele poderia editar um livro meu, que eu gostaria de fazer uma coletânea dos meus artigos, os que eu achasse que tinham mais pertinência dentro dessa área conservadora. São todos nessa linha, mas alguns a gente gosta mais, né? A gente acha, assim, mais importantes, e também eu tenho alguns meio biográficos, eu falo de algumas personalidades marcantes, tem um sobre George Orwell, tem um sobre Ronald Reagan, um sobre Margaret Thatcher, enfim, alguns artigos, assim, bem icônicos, um sobre Churchill, né, bem icônicos sobre personalidades conservadoras. E aí eu procurei o Márcio comprou a ideia e falou, então vamos fazer uma ideia diferente, você vai conectar um artigo ao outro com mini-textos. E, assim, conforme o tema de um artigo, ele serve de escada para o próximo. E aí a gente faz o mini-texto de ligação, e aí já vem um mini-texto que é a escada para o próximo artigo, então a pessoa vai lendo e vai criando toda uma coerência de narrativa ali, uma sequência lógica, na qual um artigo puxa o outro. E qual foi o nosso enfoque desde o começo? Eu sempre tive um termômetro nos meus artigos. Eu sempre dei para os meus filhos lerem. Eu já tenho um filho adulto, tenho um outro filho adolescente, e sempre dei para os meus filhos lerem. E perguntava, você entendeu? Né? Então, assim, se os meus artigos não fossem palatáveis para eles, não ficassem claros para eles, é porque não ia ter a função que eu queria, que era atingir todo e qualquer público, não precisava ser ninguém da área do direito. Então, essa mesma sequência, eu e Márcio resolvemos seguir, tentar capturar um público jovem que tem uma visão de que quer ser conservador, mas não sabe bem por onde começar, não sabe bem o que é isso. Então, paralelo a procurar o Márcio e tomar essas atitudes, né, e ele se tornar o meu malvado favorito, né, desde janeiro, a gente também, o Sileno nos ajudou muito nessa empreitada, porque aí nós definimos que seriam só artigos que eu tinha escrito para o Tribuna, e daí surgiu a ideia também brilhante do Márcio, de fazer uma sequência de livros de outros escritores da Tribuna, conservadores, também com seus artigos, então teremos aí uma série de coletâneas pela frente. O Márcio, muito generosamente, convidou meu filho, que é publicitário, para fazer a capa do meu livro e para fazer a capa dessa sequência de livros dessa coleção. Então, imaginem para mim, né, mãe babona, o filho vai fazer a capa do livro da mãe, etc. Então, foi, assim, um sonho isso. Meu filho está muito feliz com essa oportunidade também. E também pedi a meu filho que começasse a incrementar meu Instagram.
e resolvi fazer posts diários conservadores. Tirei umas fotos bonitonas lá no estúdio, não sei o quê, para botar na contracapa do livro e para botar nesses posts. Então, todo dia, de segunda a sexta, no domingo eu já tenho que enviar os posts da semana para o meu filho, ele monta posts, né, chamariz de post com uma dessas fotos e com uma frase que eu mando para ele, e eu faço os textos na hora. Todo dia, entre 18 e 19 horas, eu pego o post do dia, jogo no Instagram, faço o texto na hora e sai um post com um texto. E isso tem feito muito sucesso também no meu Instagram. Quem quiser me seguir, ó, Érica R. Fig no Instagram. E eu achei que eu devia devolver para a sociedade o tanto que eu já aprendi, já recebi, né? Sou promotora há 24 anos. Tudo que eu tenho, eu devo à sociedade, ao meu estudo, eu venho de família humilde, e eu queria devolver para a sociedade, mesmo como um propósito de vida, esse propósito de escrever uma escrita conservadora, de abrir os olhos da galera, e para capturar um público jovem, um público que está querendo formar uma mente conservadora, mas ainda não sabe bem como, e eu tenho tido uma resposta maravilhosa. Márcio é uma pessoa que me acompanha aí na minha lista de transmissão, ele é um dos meus elogiadores, ele fala, Érica, você está bombando, muita gente chama para entrevista, muito artigo e tudo. Paulista, vocês estão vendo que ela é carioca, né? Eu sou carioca, Estão percebendo que ela é carioca. É nada, é paulista acelerada. Paulista. Não, mas sabe o que é? Isso é uma coisa que eu aprendi. Mas isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, Márcio. Se você quer fazer uma coisa bem feita, você tem que ser pontual, você tem que ser sério, você tem que mostrar o que veio, você tem que ser uma pessoa que você mostra qual é o seu propósito para os outros e você mostra o que você quer fazer de uma forma clara, objetiva e muito profissional, né? Então, assim, eu tento agir assim, tento fazer dessa maneira, eu tento não dar trabalho para ninguém, nem para quem me edita, nem para quem me lê, nem para quem me segue, eu tento fornecer o que eu prometi de conteúdo, e eu acho que eu tenho sido bem-sucedida nessa tarefa. Meu filho está me ajudando muito com esse negócio dos posts, ele também é muito comprometido, isso ajuda, é filho da mãe que tem, né? Então, assim, é bem parecido comigo. E os meus dois editores, tanto o Márcio quanto o Sileno, eles têm me ajudado demais. Tudo que eu aprendi nesse 1 ano e pouco escrevendo, eu devo ao Sileno e agora ao Márcio, né, que faz esse meu retorno todo aí, editorial, e eu fico com os dois malvados lá no meu ouvido, né, uma brincadeira. O Sileno não é malvado, se bem que a gente não pode falar muito bem dele aqui, senão ele vai ficar impossível, né? Você sabe que na dedicatória do livro tem vocês dois, né? Eu falei que eu estou dedicando o livro para um monte de gente, tem vocês dois lá também, dizendo que vocês dois são aqueles meus dois editores amados que puxam minhas orelhas carinhosamente. E estão na dedicatória do livro também, os dois. Sileno está aí assistindo a gente, que eu já vi, que ele já botou aí, estou aqui, então aí, Sileno. Ele está aí assistindo a gente. Não pode elogiar muito o Sileno, que ele fica insuportável, tá? Mas eu dou um gelo nele, eu fico sem responder ele, 3 dias ele fica bom logo de novo comigo, entendeu? Ele logo... Ele está fazendo um trabalho brilhante com essa tribuna diária. É uma coisa e tem muito sacrifício pessoal ali. Muito. Ele está levando essa tribuna diária adiante com o sacrifício pessoal dele. Conservador, assim, nós chamamos ele de o paladino das alterosas, né? Mas é uma figuraça, tá? Então, agora, vale Márcio, a pena acompanhar o jornal. Você vê como é interessante, como vale a pena ter esperança? Nós estamos vendo aqui, ó, você que é um editor de uma editora conservadora, temos uma promotora de justiça aqui que está na mesma linha, escrevendo, publicando livros, deixando um legado importante para o jovem, principalmente, que é uma categoria de pessoas que estão se perderam durante muito tempo para a esquerda, né? E é importante a gente que esse povo. E o Diogo, que é um cara aí que eu tive a oportunidade de conhecer na manifestação, ele foi lá, subiu no carro de som com a gente num dia lá e viramos amigos. E para nós é um grande prazer. E, Érica, eu vou te dizer uma coisa. Se você quiser participar do programa na Rádio ABC, você já está convidada, tá? Lógico que eu quero, William. Tem que vender livro. Claro que eu quero. Já está convidada. A gente marca uma quinta-feira para você participar, com certeza. Quero sim. Vai ser um grande prazer. Assim, claro, como você falou, William, tudo isso exige muito sacrifício pessoal.
né? Não pensem que a gente passa incólume, todos vocês devem sentir isso na pele. Eu, dentro da carreira hoje, dentro desses meios jurídicos, sou totalmente estigmatizada, porque está tudo dominado, infelizmente, quase ninguém é conservador, mas essa é a minha forma de ver o mundo, é o que eu acredito, é o que eu passo para os meus filhos, isso não vai me paralisar. Faltam só 4 anos para eu me aposentar, então se quiserem me aposentar aí, me punir me aposentando, estão até me fazendo um favor, que eu vou escrever, sabe? Eu faço meu trabalho muito bem, eu trabalho muito, eu sou uma boa promotora, mas eu tenho direito de pensar o que eu quiser, né? E ninguém vai tomar conta dos meus pensamentos, ninguém vai me engolir, ninguém vai mandar em mim, né? A gente não está ainda em 1984, George Orwell, embora eu acho que a gente praticamente esteja, mas, né, por enquanto, eu ainda posso falar o que eu quiser. Mas é claro que com isso há muitos outros efeitos periféricos, né? Meu filho fica apavorado, fica, mãe, pelo amor de Deus, não fala o nome de ninguém, mas você vai ser presa. Aí eu falo, não, Lucas, eu não vou ser presa, eu não estou fazendo nada demais, eu apenas estou dizendo o que eu penso, né? Mas, assim, é muito difícil. A gente tem vivido, sim, um cerceamento de liberdades. Todos nós sentimos isso na pele, isso é real. E acho que para a população... Começa do presidente, Érica. Começa do presidente da República, tirar o poder dele. O cara tem cargo, mas não tem poder, Márcio. O professor Olavo sempre falou isso. Está difícil isso daí. Estou fazendo o possível aqui. Está difícil isso daí. Como é que é, Bolsonaro? Tá difícil isso daí, tá certo? Você dá lá a missão, tá ok? Aí vai lá o STF e reveste o que você falou. Depois você vai lá e faz a medida. Aí o Nhonho põe na bunda gorda dele lá e deixa caducar. E o povo fica sem. Depois vai lá, faz o voto impresso. Vota e como é difícil aprovar a coisa certa nessa Câmara aí. Aprovou lá o voto impresso, passou no Senado, assinei. Aí o Barroso tira e tudo certo. E ó, o povo, tá difícil. Mas você imitou o Barroso ou você imitou o Celso de Mello? O Barroso... Não, Marco Aurélio Mello. Você... O Barroso fala assim, Marco Aurélio Mello, ele fala tanto quanto diferente dos demais. Mas vocês viram a briga que teve lá no Supremo essa semana agora? O teatrinho? Vamos lá. Teatrinho? Não, chamo... Deixa eu falar um negócio que eu vou esquecer, ó. Ô, William, antes da gente falar da briguinha, você já retoma rapidinho, só um negócio que você... doutora Érica, vamos manter o respeito. Você colocou Érica no nome, eu esqueço. Não, pode chamar de Érica. Eu quero deixar, desde já aqui, por favor, o convite feito para a gente fazer uma live na plataforma que você quiser, no Instagram, sei lá. Porque quanto mais juristas de coragem, que não têm negacionismo político e não negam a realidade da ditadura que nós estamos vivendo, que tem substância, fundamento técnico, jurídico, mas também do conservadorismo, do conceito social, para mostrar para as pessoas com mais clareza, para ajudar a evidenciar para as pessoas a realidade que a mídia e as lideranças covardes escondem, tem que ter voz. Então, eu não sou muito grande, mas tem um canalzinho bom aí. Quero dar voz, quero trazer o teu conhecimento para as pessoas que me acompanham. Essa live estou passando pelo YouTube, mas a gente faz sempre pelo Facebook, tem um alcance grande, voltou. Então, está feito já o convite para quando couber na tua agenda, para a gente falar. Já estou aí agendada com você, com o William. Já está super aceito. Vai ser um grande prazer para mim. Vocês não imaginam, assim, como eu me sinto gratificada de uma coisa que eu estou fazendo há tão pouco tempo e já encontro eco em tanto lugar, sabe? As pessoas falam assim, doutora, você tem coragem de falar o que você pensa, você não fica lá agindo igual a todo mundo lá no rebanho, que fica todo mundo dizendo amém. Ninguém quer se posicionar para não contrariar a classe. Eu não tenho nenhuma classe que eu não queira contrariar, não tenho nada disso, eu falo o que eu penso, gente, a minha verdade, eu estou pouco me lixando para a classe, para outra classe, para quem pensa, quem não pensa, a única coisa que eu quero é ser coerente no meu raciocínio. Se eu conseguir passar coerência e se eu conseguir convencer 2 pessoas, eu já estou muito feliz, sabe? Eu já estou deixando um legado. Agora, faço isso, não é, contrariamente ao que vocês estão conversando, a briga no Supremo, é jogo de vaidade, gente. Mas eu, contrariamente a isso, não tenho vaidades quanto a isso. Eu sou uma pessoa absolutamente simples, muito acessível, muito pé no chão. Sei que tudo que a gente tem aqui é passageiro,
todos vamos morrer e ser sepultados no mesmo caixão, debaixo da terra, né? Todo mundo igual. E acho que as pessoas perdem tanto tempo. Mas Depende. O bicho vai comer Depende o corpo do status de igual. Olimpo, né? O bicho vai comer o corpo igual, né? A não ser que creme. Isso sim. A não ser que Mas o creme. enterro depende. Se for do STF, aí não é Covid, tem velório, caixão caro. Se for a gente, não. É a caixa do Ceasa, aquelas de fruta, né? Rapidinho, sem ninguém ver, porque é Covid. Mas o bicho complicado. vai comer lá do mesmo jeito, a não ser que creme, né? Então, eu sei que tudo isso que a gente vive, gente, essa falta de valores na sociedade, essa loucura que a gente vê, que são as faltas de virtudes, né? As pessoas completamente perdidas, medicadas, loucas, ensandecidas, procurando prazer onde não vão encontrar. Eu hoje encontro prazer lendo, estudando filosofia, escrevendo. Olha que coisa maravilhosa, né? Conversando com o Márcio, com o Sileno, né? Cada um sabe de si. Agora, se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa a despertar, 2, 3, 4, 5, eu estou feliz da vida. Ao longo dessa caminhada, eu estou fazendo tantas amizades maravilosas, tanta gente de valor que vem conversar comigo, que tem coisa para me passar, me acrescentar, para eu me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais preparada. É isso que a gente tem que querer da vida, né? Então, se eu for conversar com você, isso for ser importante para mim, como ser humano, e a gente for deixar para alguém assistir, eu quero muito, né? Eu quero muito que sejam 2 pessoas, eu já vou estar muito feliz. Então, eu agradeço muito os convites, vocês são lindos, maravilhosos, vou adorar participar. Se Márcio quiser vir junto, eu trago. Se Sileno quiser vir também, eu trago, e a gente vai todo mundo junto nesse barco. Vamos. Deixa eu puxar uma pergunta de ideologia. Posso, Márcio? Posso puxar uma pergunta aqui, claro, que eu acho que claro. conecta com tudo do livro e tal, e tem a ver com hoje e tudo mais. Olha, eu fui na manifestação, eu vou em todas, né? Todas que eu só não vou, eu já falei, eu só não vou se eu tiver com a perna quebrada, internar no hospital, preso em algum lugar, sendo despejado, agora estamos na crise. Né? Se eu não estiver passando pelo caos absoluto, eu vou. Então, e observo o seguinte, são sempre as pessoas mais velhas. O meu público, por exemplo, no Facebook temos lá 45 mil inscritos, né? A média de audiência, quando o Facebook não me censura, é de 150, 200 mil pessoas. Você pega as análises de dados, são pessoas massivamente, pouquíssimas na faixa dos 35 ali, e a maioria entre 45 e 80 anos. E quanto mais velho fica, mais gente tem, está concentrado no pessoal com mais idade. Quando você vai para a rua, como eu fui hoje, você percebe que a maioria das pessoas, se não tem uma idade avançada, é o pai de família, trabalhador mesmo, o cara que rala para pagar imposto. Fala, Márcio. Me dá só um minutinho. Justamente por isso que, desde o começo do livro da Érica e do próximo, do Silvio Munhoz, do Adriano Marreiros, que vão ser os próximos e tal, a gente tem procurado concentrar em jovens. Não é que esse livro não seja acessível a mais velhos, mas é que a ideia é mais jovens e, se possível, uma parte, vamos dizer, a parte um pouquinho mais elevada do povão mesmo, sem preconceituar nada. Esses caras precisam e têm direito de saber. E tem direito de saber. É justamente sobre essa abordagem que eu vou puxar. Eu falo assim, olha, o jovem não está na rua, o jovem não está na live de direita, né? Não na que fala sério. Se for a live do memezinho, do bate-papo engraçado, da piadinha, da sátira, beleza, ele participa. Se é aquela coisa leve, descomprometida, vamos falar aqui do posicionamento de direita ou conservador, ou dê o apelido que quiser, mas aquele posicionamento reservado, protegido, né, preocupado, aí o jovem passa. Agora, quando é uma coisa mais engajada, mais robusta, não. Então, quando a gente fala de conservadorismo, aí não sei se vou chegar na pergunta, né? É preservar os valores, as bases sociais, daí conservadorismo. Será que esses jovens não se engajam porque eles não sabem o que conservar em uma geração que está cada vez mais vazia, né? A gente tem as escolas esvaziando conhecimento, a situação social esvaziando o senso comum, e depois você tem, por fim, as tecnologias utilizadas para esvaziar a atenção. Eu me peguei avaliando o Reels do Instagram, que é mais ou menos um TikTok outro dia, para testar. Fiquei como uma experiência social. Fiquei 30 minutos rodando Reels no Instagram.
é pavoroso, você sai e se sente doente, porque é uma coisa inútil atrás da outra que dispersa a sua atenção, e quando você sai, a sua capacidade de absorver conhecimento é pífia. Então, é isso mesmo, a minha visão está certa, a gente tem uma juventude esvaziada, e como ela está vazia, ela não sabe o que preservar, é por isso que a gente tem que se conectar. Como é que a gente chega lá? Como é que a gente conecta esse cara? Oi, fala, Márcio, desculpa. Ô, Diogo, só queria entender, você ficou quanto tempo vendo os Reels? 30 minutos. E teve algum dano cerebral, alguma coisa assim ou não? Cara, teve. Não, sem sacanagem, teve. Tô falando sério. Eu saí, eu ia ler depois, eu nem ri. Eu parei, fui tomar um café, tomei uma água. Não dava, cara. A cabeça você fica... Não dá, você não processa. Eu li a mesma estrofe 3 vezes, parei de ler. Falei, não deu. Tá bom. Não tá processando. Imagina um jovem que passa o dia nesse negócio. Posso falar um gancho para vocês aqui? Eu sei que não é o tema, mas eu vou dizer para vocês que eu tive essa percepção também. Quando você fica vendo, não só esse tipo de aplicativo, mas quando você fica vendo essas coisas de passar rápido e tal, você vai tentar se concentrar na leitura, fica muito mais difícil. Então é uma coisa para a gente pensar também, a dificuldade que isso gera. Não dá, eu não consegui, eu tive que parar, cara, não dava. Então é isso, a gente está numa juventude vazia e por isso, como ela não sabe o que conservar, ela não conserva, e aí fica fácil para a esquerda preencher esse vazio com rótulo, com superpoderes titânicos impuníveis de destruir tudo. É mais ou menos esse o equilíbrio, esvazia primeiro, cabeça vazia, oficina do diabo, como é que a gente preenche essa cabeça? É esse o caminho do livro, não? É isso mesmo. Então, uma das funções, não só do livro da Érica, mas da própria Armada, é preencher esse vazio. É oferecer esse tipo de resposta para assim, por que é que você, jovem, por que é que você tem que ser uma pessoa melhor? Por que você tem que adquirir conhecimento e capacidade de raciocínio própria? O principal. Por que você tem que retomar essa capacidade de raciocínio? Isso é o tema do livro do Bernardo, Personalidade e Pertencimento, que o William fez um texto de contracapa. É assim, você foi abençoado com um cérebro, usa. Eu acho que como separador de orelha, ó. Eu acho, Márcio, que leia. Aprenda. Eu acho que ainda é maior do que isso, gente. É quando o Diogo pergunta, o jovem está com a cabeça vazia e vai preencher com a ideologia de esquerda. Essa cabeça vazia, a meu ver, que ela vem da falta de um dos principais pilares do conservadorismo, que é a educação familiar. As famílias, elas foram se desestruturando. Na medida em que a mulher saiu para trabalhar, né, o pai nunca está em casa, a mãe nunca está em casa, então a babá da criança é a televisão, ele vai ter acesso ao celular de forma ilimitada, ao videogame. Aqueles valores familiares sólidos, aquela base, aquele núcleo que você cria na vida de uma criança ou de um adolescente, para que ele possa ter ferramentas para seguir, isso hoje em dia não existe mais. A família delega para a escola essa tarefa, a escola está pouco se lixando porque está repleta de ideologia, e como a criança e o adolescente, eles não têm sequer contato com os valores conservadores, porque isso tem que vir da base familiar. A família que vai direcionar para a igreja, vai direcionar para o tipo de leitura, para o tipo de música que vai ser ouvida, e a criança ou o jovem vai lapidar isso na vida dela social. Mas se ela não tem nem esse primeiro contato, porque as famílias não exercem mais esse papel, e se esses pais também estão perdidos, porque já são fruto dessas gerações de 60 e 70, que foi aquele bunda lelê danado, entendeu? A geração da droga, do hippie, do oba-oba, e aí começaram todos esses valores malucos, essa contracultura, o feminismo, o machismo, sei lá mais o quê, invadindo a mente dessa gente, criando uma série de outras ideologias. Aí a gente já não tem mais a base, que é a família, para poder trazer para a sociedade esses valores. Então, por que a gente tem que fazer esse movimento contrário, com base em leituras, em artigos, e por que a gente tem conseguido ganhar um certo espaço? Porque as pessoas de meia idade que tiveram contato com o conservadorismo na infância, lá atrás, em suas famílias, começaram a reproduzir artigos, mensagens, opiniões através da rede social. E foi pela existência da rede social que o conservadorismo começou.
a ganhar um pouco mais de espaço, porque na mídia tradicional, a gente sabe, na televisão tradicional, isso não vai acontecer, né? Mas foi a rede social que conseguiu trazer à tona vozes, por exemplo, como o Márcio, que é uma pessoa conservadora, pessoas que conseguiram, através das redes sociais, furar o bloqueio e trazer o pensamento conservador à tona, inclusive uma editora totalmente conservadora como a Armada. Mas isso, gente, é um movimento embrionário ainda, né? Nós não somos muitos e não somos organizados, como estávamos falando aqui antes da live. Estamos começando a nos organizar, deixa eu falar só um minutinho. Nós estamos começando a nos organizar, como o William falou agora há pouco, a esquerda, não foi você, Érica, a esquerda está organizada há 50, 60 anos. Sim. E eles só começaram, e o resultado do trabalho deles começou a aparecer há 2000. 30, 20 e poucos anos. 2000, Um pouquinho mais, tá bom, uns 25, 30. Mas a bunda começou a aparecer mesmo nos últimos 10 anos. Sim. E nos últimos 10 anos, com os trabalhos de gente como o Olavo, por exemplo, esse é o maior dos exemplos, mas tem outros também, o Gina, esses caras que estão aí há tempo publicando coisas boas, etc. Nós estamos tirando o atraso. Nós estamos nos organizando devagar e tal, a gente briga em público. Por isso que eu sou radicalmente contra Fogo Amigo. Radical. Você não quer gostar, sei lá, do próprio Bolsonaro, não quer gostar, tá bom, então cala a boca, não fala. Porque a coisa vai piorar. Ah, não gosta do Olavo e tal, tá bom, tá, tudo bem, fala entre os seus ali, mas a coisa vai piorar. Não pode ser bom, não pode dar... A chance disso dar em uma coisa boa é a mesma de derrubar um jato com estilingue, não dá. Então, vamos parar de ficar falando, vamos nos concentrar em assuntos realmente importantes. Porque eu falar mal de outro cara que está na mesma trincheira que eu, não é um assunto importante, ponto. O assunto importante é combater o nosso inimigo. Nosso inimigo está lá do outro lado, não está aqui. Então, assim, mesmo que você esteja decepcionado, se algum sujeito está decepcionado com o Bolsonaro, com não sei o quê, cala a boca, fica quieto. Concordo plenamente. Assim, estou decepcionado, sei lá, com o Olavo, que falou tal coisa. Bom, e daí? Quem falou que ele é Deus e que não pode errar? Então, cala a boca, fica quieto. Vamos nos concentrar no que importa, no que realmente importa. Tem coisa boa acontecendo aí. Leia o livro da Érica, leia o livro do Bernardo, leia o livro do André Assi Barreto. Organize sua cabeça, organize, antes de falar mal dos outros, organize sua casa, sua cama, arrume sua cama. O André falou isso, né? Arrume seu quarto. Comece arrumando seu quarto. Traduziu, né? Então, o André traduziu para nós, inclusive nesse livro do André tem uma leitura bem interessante do mito da caverna de Platão, que é uma das coisas mais comentadas e menos lidas, ou pelo menos menos entendidas. As pessoas não entendem direito o que é o mito da caverna. E o André teve a iluminação de explicar. Então, fica uma coisa assim, relativamente simples de se entender, etc. Então, gente, vão ler, não precisa ler livro da Armada, porque eu sou da Armada. Leiam bons livros, se informem sobre o que está acontecendo, sobre o que está de manipulação na sua cabeça. A Vida Editorial tem um monte de títulos aí a esse respeito. Leiam o que está corroendo, sobre o que está corroendo na nossa sociedade e sobre o que está se aproveitando dessa corrosão. Né? Ô, Márcio, eu queria complementar exatamente nessa linha que você falou, que a gente vê, assim, muitas pessoas que estavam no campo da direita e hoje começam a atacar o governo, essas pessoas, elas atacam sem ter o senso de proporções, né? Porque, assim, não é que uma coisa... Eles tratam como se fosse qualquer equívoco ou qualquer coisa que você não goste. O Diogo fala assim, eu acho que não tem erro. Eu digo, Diogo, uma pessoa às vezes olha e fala, isso é um erro. Só que eles comparam qualquer tipo de opinião sobre algo que eles acham que está errado a um passado onde a gente tinha governos desviando bilhões de reais para financiar ditaduras genocidas, né? Então, nada é comparado a isso. E olha, complementando isso que você falou, Marcelo, não tem nem o que comparar. Não existe comparação, não existe senso de proporção. proporção. Mesmo que você procure defeitos no Bolsonaro, por exemplo, mesmo que você procure defeitos e mesmo que você os encontre, porque ele é humano, ele vai cometer algum erro, mesmo assim, ele é infinitamente superior a qualquer um dos concorrentes dele
e qualquer um dos antecessores dele. É infinitamente superior, não dá para comparar, não existe termo de comparação. E eu não estou aqui puxando saco nem nada, eu só estou falando, isso é uma realidade, gente. Realidade. Coisa que eu falei a semana passada, o brasileiro tem uma mania desgraçada de confundir sua própria opinião com a realidade. Eu não estou fazendo isso, tá? Isso aí não é opinião minha, isso é um fato. Isso é fato mesmo. Compara o Bolsonaro com qualquer outro. Não tem. Eu acho que a gente tem que aprender, desculpa, William, te cortar, é só uma frase, assim, a esquerda, quando eles escolhem um nome, independente do poste que for, eles seguem aquela pessoa até o fim. A direita, a gente não tem que discutir quem é que está lá, a gente tem que discutir o seguinte, tem um nome de direita, vamos nos unir em torno desse nome, meu Deus do céu. Deixa o cara errar, o cara lá da esquerda faz um monte, mas você não vê o companheiro falar mal dele, né? Não é verdade? É todo mundo companheiro. Não vai falar de mim de jeito nenhum. Eu sou confirmado, você vai falar de mim de jeito. Agora, você sabe... Nunca tem uma alma mais honesta nesse país. Eu vou falar uma coisa de uma experiência pessoal minha de 2020. Pelo que eu verifiquei, eu era, talvez, o candidato a vereador com mais chance de ganhar a eleição do campo da direita, né? Eu me preparei para isso. Eu até conversava com o Márcio, eu falava, Márcio, para a gente poder eleger um prefeito conservador aqui na cidade vai demorar pelo menos 8 anos. Não é uma coisa de uma hora para outra. Então, vamos construir uma base. Érica, sabe quem que me atacava? Não era o pessoal da esquerda, porque o pessoal da esquerda da direita, o que se dizia de direita e que não compreendia o que a gente estava defendendo, o que a gente estava fazendo. Eu falei assim, ou seja, a burrice não é privilégio da esquerda, não. Ai, eu sou direita limpinho. Ai, eu não passo pano. Olha, ele pagou R$50 para um guarda. Prende ele. Bom, amigão, a outra opção é o cara que pagou 50 milhões para uma empreiteira. Só para... A outra opção ainda é olhar para a Argentina. Venezuela. O que eu acho que é o seguinte, às vezes a pessoa pode olhar para isso, tá? E falar assim, pô, mas tá passando pano para erros. Não é isso, só queria deixar claro o seguinte. Errar, todo mundo erra, todo ser humano é passível de erro, a partir do momento que a gente está na Terra, a gente vai errar, tá? É que a gente precisa, a gente sabe disso, mas quem está assistindo precisa entender que é o seguinte, uma coisa é a direita que eventualmente comete um erro ou um deslize, mas tem princípios sólidos, que está defendendo a família, que está defendendo a propriedade privada, que está defendendo o direito de liberdade, o Estado Democrático de Direito, verdadeiramente a aplicação das leis. E é por isso, pela alta cultura, por esses valores. A esquerda não. A esquerda ela vai usar a ética como instrumento para destruir a ética, vai falar de religião como instrumento para destruir a religião, vai falar de família como instrumento para destruir a família. Então é esse o outro campo. E toda vez que o cara que se coloca no campo da direita ataca a própria direita, ele está dando argumento para o outro lado. E as pessoas não têm consciência disso. Essa mesma frase que você deu aí, ela é pilar, bacana. Nós temos a moral, nós somos éticos, nós somos diferentes de você, esquerda. Você passa um pano para tudo. Nós não somos assim. A direita é limpinha. Que pilar bonito, mas ele também é uma tremenda dinamite. Porque para você poder sustentar o pilar do limpinho, você fica procurando um defeito para bater em qualquer coisa. Tá vendo? Eu sou limpinho, eu bati também. E aí pega essa linha, né, que a esquerda brilhantemente sabe explorar, sabe trabalhar isso, sabe mexer com o teu fígado, né? Sabe se infiltrar como ninguém e usa o princípio do limpinho para fazer você atacar o cara que está carregando a sua bandeira. A coisa que me dá mais nervoso na vida é quando alguém fala assim, eu não defendo pessoas, eu defendo bandeiras. Então tá bom, pega uma bandeira que você defende muito, dobra, põe no armário e vê o que ela vai fazer por você. Nada. Alguém tem que carregar a bandeira. Então se você não defende e protege o cara que carrega a tua bandeira, deixa eu te contar, você não defende a bandeira. Simples assim. A esquerda não tem vergonha de ter candidato porque ela não tem princípios. Se o candidato dela rouba, dane-se. O Lula roubou e tem gente falando Lula livre. O cara foi condenado em todas as instâncias, tem gente comemorando. Por quê? A esquerda não tem princípios. E ela explora o fato de nós termos princípios. Mas e a gente otariamente aceita. Mas, Diogo, aí, mas assim... vamos lá. Mas uma vírgula a isso, Diogo. Eu acho o seguinte, a gente tem que ter, sim, defender os nossos princípios. Isso é fundamental. O ponto é que é o seguinte, eles não trabalham com senso de proporções, né? Você imagina o seguinte, um cara que foi condenado em várias instâncias como Lula, tem gente que está defendendo que o cara é inocente, tem gente que está comemorando a anulação do processo dele. Isso a gente jamais vai poder fazer.
se um cara, por exemplo, seja no campo da direita, ele vier a ser condenado justamente pela justiça, nós vamos dizer que tá errado. Aí é diferente. Mas só que eu vejo um monte de direita perguntando do Queiroz, cara. Cara, e aí, mas aí por que não tá perguntando do Siciliano, então, 49 milhões? Mas eu não votei no Flávio, cara. Eu não voto no Rio de Janeiro. Mas é porque que se interessa pro país. Mas a direita aceita. Mas é porque falta senso de proporções. O cara chega e fala o seguinte: tá bom, o dia que esse cara for condenado, a gente vai estar lá defendendo que ele cumpra, para que cumpra-se a lei. Agora, meu amigo, você não vai querer comparar um pequeno delito que é uma prática generalizada nas casas legislativas, e que não estou falando que está certo, estou dizendo que é uma prática generalizada, com um desvio de bilhão para financiar a ditadura genocida. Essa é a proporção. Mas olha só, William, isso é a mesma questão, como várias outras, em relação ao tal do deputado Daniel Silveira. Ah, mas bem feito, porque o cara não valia nada, ele xingou todo mundo. Muita gente de direita falou isso. E eu falei, cara, você não está entendendo. O grande problema é que o STF não tem competência para julgar o coleguinha, entendeu? Quem podia julgar o coleguinha era só o legislativo. Então, não adianta dizer, porque quando ele era da PM, ele não sei o quê. Cara, dane-se. O procedimento correto seria a Casa Legislativa da qual ele faz parte, caçá-lo, e não o STF prendê-lo. Então, assim, as pessoas não conseguem entender que uma coisa é uma coisa e que a liberdade que está sendo abusada e retirada do cara nesse minuto pode ser você amanhã, sabe? Você está abrindo mão de liberdades com um maluco que o cara mereceu isso, e amanhã pode ser você, né? Quem diz que o cara lá não vai olhar e achar que amanhã você não merece ser preso, Márcio? Ou eu, Érica, que estou aqui sentada e não estou defendendo a minha instituição, que a minha instituição está a favor do STF. A gente está abrindo mão da nossa liberdade. Olha, né? E a OAB, então... eu vou fazer um adendo PT, aqui, né? nem a Câmara, vou fazer um adendo, nem a Câmara poderia ter punido o Daniel Silveira. A punição máxima seria por quebra de decoro no Comitê de Ética, só, porque ele é inviolável civil e penalmente. Simples. Caçar o mandato por quebra de decoro, só. No máximo. Ele não pode ser preso, nada. Não está previsto na lei que aquilo que ele fez é crime, então não é causa de prisão. É simples assim. Agora, você vê que interessante, e a OAB? A OAB, ao invés de defender... A OAB virou puxadinho. A OAB, gente... infelizmente, não esperem nada dessas instituições, não esperem, não vai vir. Né? Não vai vir. Vai vir da gente, nós quatro aqui. O comentário é esse. Você vê que interessante. A OAB que deveria estar defendendo isso, o presidente, que é militante político, ele atacou o advogado que estava defendendo prerrogativa, advogado do filho do Bolsonaro, né? Qual que foi? Teve um caso que ele atacou a advogada. Eu falei, poxa, onde se viu a Luciana Pires, aqui do Rio, Luciana, advogada do Flávio, eu a conheço. Uma pessoa ótima e advogada do cara, ponto. Né? Como é que o cara pode, através da instituição de classe, né, que é regimento, todos os advogados do Brasil, atacar a moça? Advogada. Real, que, na verdade, estava exercendo a profissão dela, legalmente. A profissão dela, né, que ela é vinculada àquela associação de classe por causa disso, porque ela é advogada, né? Tá tudo errado. Gente, vou pedir um favor para vocês aqui, vou pedir desculpa. Hoje foi um dia excepcional, né? A gente teve as manifestações todas. Eu tenho um compromisso com o meu público. O pessoal está mandando mensagem para mim aqui, colocando no comentário: não vai ter live, você não vai fazer. Tá doido para comentar o que aconteceu, como foi, para onde vai. Então, eu tenho um horário combinado com eles 8h30, né? São 8h13. Então, se vocês quiserem continuar tranquilo, aí eu saio, vocês continuam, eu vou acompanhando quando precisar, depois eu encerro. Ou se vocês querem caminhar para a Érica falar do livro, qual que é o contexto geral. Por que é legal ler o livro sobre tudo que a gente falou? Aí fica a critério de vocês, só que eu vou precisar sair. É o que eu ia pedir para a Érica, não para você sair, eu ia pedir para a Érica falar um pouquinho do livro e depois responder algumas perguntas. Aqui tem algumas bem interessantes, que foram passando aqui, eu não consegui anotar, mas tem uma do Saul, que é bastante interessante. Então vamos lá, Érica, fala um pouquinho do livro. O que você quer saber do livro, Márcio? Não, o que as pessoas podem achar interessante no livro. Eu já sei do livro. Vamos lembrar que o cara que mais conhece esse livro depois de você sou eu. É verdade. Então, como a gente falou um pouquinho antes, né? E se o Diogo tiver que sair, olha, Diogo,
Foi um grandíssimo prazer te conhecer. Estou esperando você para a gente fazer nossa live, hein? Tá? Vamos fazer, tá combinado já. Quando você a senhora da agenda, doutora da agenda, eu só cumpro. Pega meu contato com a Flávia, vai ser um grande prazer, tá bem? Eu vou adorar, Prazer vai é ser meu. ótimo. Obrigado por aceitar o convite. Que E isso. me avise. Lógico, né? Mas sobre o livro, bem, gente, como eu falei já um pouquinho mais para trás, mas vou falar de novo. Eu procurei o Márcio com essa demanda de que gostaria de compilar meus artigos, e aí o Márcio falou, não, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Você tem que fazer um gancho entre um artigo e outro, para a leitura ficar fluida. Então, eu peguei e selecionei uma série de artigos que eu venho escrevendo aí há esse pouco mais de um ano, e artigos do Tribuna Diária. Através desses artigos surgiu a ideia de a Armada fazer uma coleção, né, com outros escritores, vai ser excelente, todo mundo vai fazer compilações dos seus artigos da Tribuna para a Armada, mas eu acho que o mais legal desse livro é que vai ser um livro pequeno, um livro que você lê com facilidade, um livro bem palatável para os jovens, para os adultos, que traz em cada artigo um pouco dos meus valores conservadores e, principalmente, eu vou explicando nos mini-textos de ligação como que a pessoa pode fazer para ela formar um pensamento a respeito, por exemplo, sobre a sua vocação, sobre as virtudes, sobre a felicidade, sobre a religião, sobre a família, sobre o trabalho, pensamentos que você pode construir de uma forma conservadora, olhando para o quê? Prestando atenção no quê? Na sociedade, em você mesmo, mas de uma forma muito fácil, de uma forma muito palatável. Então, eu acredito que para todo mundo isso vai ter um apelo muito bom, vai ter uma chegada na juventude grande, que era o que a gente queria desde o começo, justamente porque a gente sabe que a classe média e o pessoal de mais idade teve um contato com o conservadorismo quando mais jovem, e a nossa geração jovem de hoje, essas gerações que estão surgindo aí, elas não têm nenhum contato com o conservadorismo. Então, uma leitura conservadora bem simples, fácil de acompanhar, mas que possa trazer para as próximas gerações um pensar conservador, um iniciozinho, um embriãozinho, né, que você vai jogar ali e vai ver aquilo ali germinar. Então, basicamente, essa foi a ideia. Mas o Márcio sumiu. O Márcio sumiu. Ô Diogo, você quer aproveitar aqui e fazer as considerações, né? Quero sim, eu vou sair um pouquinho antes de vocês aqui para ir preparando a próxima live. Tem muita pergunta nova. O pessoal que está com medo do Pazuello sai. Um monte de notícia bomba aqui que eu estava na rua, não vi. Vou ter que dar uma olhada. Uma sugestão. Ô, Márcio, a gente pode então encerrar todo mundo junto e aí depois a gente parte para a segunda. Para ir. O que você acha? Então, algumas perguntas vão ficar sem respostas. Passaram perguntas sensacionais aí. Então, eu acho que é bom a gente pedir desculpas e não dizer que não conseguimos responder todas. Muito do que foi perguntado foi respondido, principalmente pelo Diogo e pela Érica, por você também, William, mas eu acho que a gente não conseguiu responder tudo. Mas que tenha se criado uma expectativa em torno desse, não só do livro da Érica, mas do tipo de livro da Érica, que é uma coisa que o seu público, por exemplo, Diogo, que é um pouquinho mais experiente, e eu posso falar disso porque eu sou, não vai se sentir nem agredido, nem vai ficar com puta, coisa chata, leitura chata. Não é. É um negócio... Ela vai fundo, mas ela não rebusca, não tem texto rebuscado, aquele texto chato de... É um texto bem claro, bem objetivo. Qual que é o título do livro? Chama-se Em Busca da Verdade. Ô Márcio, eu queria dar uma sugestão, então, ver o que você acha. Já que tem essas perguntas, ao invés da gente fazer as considerações finais, você não quer mandar uma pergunta para cada um e depois a gente encerra? Para não ficar sem responder? Tá, então... Quais foram? Tem aquela pergunta do Saul que eu gostei, que tá aqui. Essa eu consegui anotar, as outras eu não consegui anotar.
Algumas delas foram respondidas nos discursos, viu, Márcio? Eu coloquei a pergunta para ler quando as pessoas terminassem de falar, mas o que aconteceu? Durante a fala, a pessoa acabou respondendo o que estava na pergunta e não houve necessidade de perguntar de novo. Isso aconteceu várias vezes. Sim. Mas essa pergunta foi assim: o conservadorismo não tem um propósito revolucionário. Quais ferramentas dentro dessa mentalidade podemos nos valer para fazer alguma reforma contra o totalitarismo que estamos vivendo hoje? Eu achei bem interessante isso aí. Érica, por favor. Ela respondeu na hora. Essa foi uma das que ela respondeu. Então tá. Então, beleza. Eu acho que a gente respondeu. Eu respondi quando eu falei da família, que você tem que criar uma base aliada à família, educação e igreja, né? É a única forma de derrubar o pensamento totalitário. Essa base... Desculpa, respondeu. Está aceito o convite, William. Recebemos o convite online aqui, no finalzinho da live, para sermos colunistas da Tribuna Diária. Está aceito. Vamos embora. Vou mandar meu blog antigo para ele ver como é que eu escrevia. Eu preciso voltar a escrever, realmente. Todos colegas, vou adorar. Então, mas então eu acho que acredito que seja isso. Gente, é melhor começar a nos despedir, porque senão o Diogo vai atrasar no compromisso dele. Sim, vamos marcar uma próxima, por que não marcamos outra? A Flávia está falando aqui no chat. Marca outra. Vamos sim. Já tem uma comigo, hein? Deus comigo, uma com o William também. Não, pode deixar. Uma eu sou só sua, na outra eu sou só do William e na outra eu sou de todos, tá bom? Tem bastante coisa pra gente participar e eu topo. Não de mim. Gente, vou me despedir primeiro, então, para eu poder começar a correr aqui enquanto vocês vão se despedindo. Obrigado mais uma vez, é uma honra fazer parte dessa. Agora tem bancada, tem nome no Flyer, né? Somos da bancada das lives da Armada. Então, bom fazer parte dessa bancada, falar sobre conteúdo robusto de livro, cultural, enfim, que só contribui e colabora com a sociedade. É legal tentar trazer uma visão simplificada de assuntos que, para as pessoas que não estão acostumadas a consumir livros, parecem tão complexas. Não são. Elas estão no nosso dia a dia, a gente só não enxerga isso com clareza, e acho que o papel fundamental da Editora Armada e daqueles que por ela escrevem é de mostrar para as pessoas isso, né? O que você está vivendo no dia a dia, alguém estudou, alguém definiu e te ajuda a entender melhor o que você está vivendo. É disso que nós estamos falando. A maioria da direita brasileira é conservadora, sem nem mesmo saber o que é conservadorismo, e daí a importância de livros como o da doutora Érica. Obrigado pela oportunidade. Seguimos para a próxima. Espero que todo mundo compre o livro da doutora Érica, conheça o conservadorismo, mas sempre lembrar que tem diferença entre o conhecimento da prateleira e o da vida real. Quando você começa a ler, cuidado para não virar um cara da prateleira e se distanciar da realidade. A gente tem que sempre ler, consumir, olhando para o mundo real, por isso que essa live é tão importante. Gente, obrigado. Botar em prática. Botar em prática, da melhor maneira possível, com coragem e com firmeza, porque o mal não para, o bem também não pode parar. Obrigado, doutora Érica, é uma honra conhecê-lo. Márcio, William, obrigado mais uma vez. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil mais do que nunca. Fiquem com Deus. Fui. Você também. Boa live. Então, William, acho que é você. Legal. Márcio, agradeço a oportunidade. Doutora Érica, foi um prazer estar aqui conversando com você. Prazer é meu, William. Podendo falar desses assuntos. Olha, uma coisa que eu vejo, assim, que a gente fala de prática, eu acho que a atuação, primeiro, da gente ter a visão do que a gente precisa fazer no futuro. Eu acho que quem está nos assistindo, pensem em disputar eleições para o Conselho Tutelar, por exemplo, para poder fazer defesa da família, que é tão importante a gente ter pessoas no Conselho Tutelar, as pessoas disputarem, concorrerem ao cargo do Ministério Público, passarem no concurso público, estudarem para isso, para poder representar o Ministério Público, advogados, em todas as profissões a gente tem que ter pessoas conservadoras. E precisamos do jovem também, a gente tem que ir ao jovem, tem que procurar o jovem para que toda a sociedade já esteja preparada para isso. E a atuação política, ela só vai ser possível quando a gente tiver a sociedade, de fato, preparada para entender o que nós estamos fazendo. Sim. Porque não adianta nada você estar na política, você ter o poder, né, formalmente, mas você não ter meios de atuação.
Porque a gente sabe que, por exemplo, se eu fosse hoje prefeito da cidade, eu teria muita dificuldade de poder colocar em prática minhas ideias, porque toda a estrutura já está montada para impedir que a gente consiga fazer realmente o resgate desses pilares, desses valores. Então, a gente precisa hoje ir na base, realmente, na sociedade ali, nos conselhos tutelares, nas universidades, nas igrejas, e trazer as pessoas para entender e para que essas pessoas passem a ter o conhecimento necessário para saber o que de fato funciona. Os jovens hoje estão aprendendo isso, vão começar a aprender, os mais velhos já têm isso na mente, por isso que tem funcionado muito. E aí, Márcio, eu queria dizer o seguinte, que também recomendo o livro da doutora Érica, Em Busca da Verdade, é fundamental, e o livro Comunidade Progresso também, que é da Armada, porque é um livro que é uma leitura palatável, e que faz com que as pessoas possam, de fato, entender na prática o quanto que essa mentalidade coletiva faz mal. E olha, eu vou estar o tempo todo lutando por isso. O BNA, que é o Movimento Brasil Nova Atitude, que é um movimento conservador, vai fazer cursos, né? Quando as coisas estiverem mais impossíveis da gente poder fazer presencialmente, aí nossa ideia é fazer cursos. Estamos fazendo lives, eu uso o programa Tudo Online para divulgar essas ideias conservadoras, e todos os lugares que a gente pode ir, a gente está indo levando essa mensagem. E a gente vai ter novidade também, Márcio, porque eu vou para um canal maior para poder divulgar também isso nas próximas semanas. Estamos com um contrato aí já para ser assinado. Então, e conta comigo, William. Já estou aqui, ó, convidadíssima para a live, aceita. E qualquer coisa que você precisar, pode me chamar que eu estou dentro. Poxa, obrigado. Eu quero pedir para quem estiver assistindo aqui me seguir nas redes sociais, no Facebook, William Lago Oficial, e no Instagram também. E eu estou com um pequeno canal no YouTube agora que eu comecei, que é o William Lago. Então, quem quiser me seguir, Facebook, Instagram, William Lago Oficial, e o meu canalzinho que eu acabei de começar do YouTube também, eu estou compartilhando alguns vídeos lá. É isso aí. Forte abraço a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estão vendo? A direita saiu do armário mesmo. Conservadores, esse negócio de chamar de direita, não sei o quê, tá bom, conservadores saíram do armário. E isso dá para fazer barulho. Então, Érica, por favor. Bom, queria agradecer muito, em primeiro lugar, ao Márcio, meu querido editor. Eu vou ser a primeira autora mulher da Armada, isso para mim é uma honra muito grande poder representar essa editora. Estou muito feliz com a oportunidade. Obrigada pelo convite para a live. Foi um grande prazer conversar com vocês três. Homens inteligentíssimos, conservadores, com pensamento totalmente voltado para o bem, para o elevado, para o que é certo. E eu queria dizer, eu tenho no meu Instagram, como comentei com vocês, produzo conteúdo diário, é o Érica L. Fig. Também estou no Facebook como Érica Figueiredo e estou à disposição. Se quiserem falar comigo no direct do Instagram, no Messenger do Face, eu respondo meus leitores, e o livro Em Busca da Verdade vai ser lançado em breve pela Armada. Vamos divulgar bastante, que a gente consiga atingir um grande público através dessa obra, que vai ser uma obra tão fácil de ler, uma obra palatável, uma obra que vai chegar aí para trazer um novo tipo de escrita para o mercado, e a gente está muito confiante, né, Márcia? A gente acha que vai dar super certo. Eu escrevo para a revista Verdade, do Jornal da Cidade Online, escrevo para o Tribuna, e escrevo para um jornal aqui da minha cidade chamado Plantão em Foco. Espero que todos possam me acompanhar, foi um grande prazer falar para vocês, e o que precisarem, estou à disposição, Márcia. Muito obrigado. Então, agora, eu agradeço muito ao Diogo, ao William, à Érica, nossa first autora, e a quem teve a paciência de nos escutar até agora. Muito obrigado, gente, e boa noite. Boa noite a